Bom, vamos agora criar o próximo banco de dados, tá? E daqui para frente, eu vou deixar com que vocês criem o restante dos bancos de dados que a gente vai estar utilizando dentro do nosso site, tá? Sempre que a gente tiver uma aula onde tiver conteúdos que a gente precisa repeti-los, eu vou criar pelo menos 2 aulas, né, que nem foi a primeira aula que eu expliquei mais a fundo um pouco, né, o básico do banco de dados MySQL, do PHP-Admin. E aqui a gente vai criar mais 1 ou 2 bancos de dados. E aí daqui para frente vocês comecem a criar o restante dos bancos de dados ou aguardem para estar criando junto nas próximas aulas. Tá? Eu não vou criar aqui, criar todos os bancos de dados, deixar todos os bancos de dados prontos para as próximas aulas. Eu vou criando junto com vocês, tá? Então, a gente vai criar o banco de dados do blog. A gente vai criar ali na aula, na hora, tá? Para a gente ir podendo pegar e criando todos esses movimentos repetitivos dentro das aulas. Por que eu quero fazer isso? Para que fique fixo na cabeça de vocês esse processo, tá bom? Então, não é fazer uma vez ou outra vez, a repetição é que grava isso na nossa cabeça, tá? Então a gente precisa estar fazendo sempre aquele mesmo comando, mesmo que seja repetitivo na programação, a gente usa muito isso, tem muita coisa que se repete, tá? Então a gente cria sistemas onde a gente repete, por exemplo, a criação de meios de pagamento dentro de um projeto. Então a gente repete sempre o mesmo processo. Pode ser que a gente utilize APIs diferentes, mas a gente sempre vai utilizar o mesmo projeto. O mesmo projeto não, a mesma repetição. Então às vezes a gente repete a criação de um banco de dados, a gente repete um botão, a gente repete um negócio de imagem. Então é sempre repetição. Então por isso que é bom você fazer essas repetições para sempre ficar na cabeça de vocês, tá? Então nessa aula aqui, ó, se eu puder, eu sempre vou iniciar a aula com o Champ desligado, para vocês sempre porem na cabeça que vocês precisam ligar o Champ para estar podendo estar utilizando. E outra, o Champ tem sempre que estar ligado, a não ser que você tenha um servidor online. Se for online, você não precisa ficar ligando o Champ, porque já está lá no servidor, tá bom? Então vamos lá, a gente vai abrir o Champ mais uma vez. Eu vou abrir aqui o Champ. Vamos abrir ele aqui, vamos iniciar o Apache, vamos iniciar o FileZilla. E novamente eu tenho que desligar o meu outro MySQL, porque aqui ele está ligado, né? Então eu vou vir aqui novamente, vou aqui no meu MySQL, vou parar ele. Eu parei e agora eu posso iniciar o meu MySQL do Champ. Tá? Então sempre ligue os 3, né? O Apache, o MySQL, o FileZilla. O Mercury e o Tomcat a gente não vai, Tomcat a gente não vai usar, né, em nenhuma dessas aulas, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês iniciarem os primeiros. Aqui vão ser para projetos futuros, mas eu explico isso para vocês quando a gente finalmente chegar aqui. Tá? Então eu iniciei eles, vou fechar, vou atualizar a minha página, agora meu projeto já carrega. Vou dar 2 cliques no Champ novamente, no MySQL eu vou clicar em Admin, ele vai abrir para mim PHP-Admin. Posso fechar então o meu Champ, ele fica ali executado, tá? Sempre verdinho todos os 3. E aqui a gente vai acessar então o nosso banco de dados. Deixa eu clicar aqui no banco de dados e vou eliminar esse slide aqui que a gente criou errado na última aula. Então a gente vai clicar em salgadinhos e docinhos, que foi o banco de dados que a gente criou, e aqui a gente tem a nossa primeira tabela, que é o slide. Agora a gente vai criar uma nova tabela, tá? A próxima tabela que a gente tem aqui para criar esse daqui é o quem somos, né? Ou um pedaço do quem somos. Aqui a gente vai adicionar a parte de imagem, um título, né, um subtexto aqui, e a gente vai adicionar mais campos. Por quê? A gente já vai deixar preparado o banco de dados para estar trazendo as informações da nossa página também, tá? Então vamos abrir o bloco de notas, mais uma vez, então, o bloco de notas aberto aqui. Então a gente vai ver qual que é o nosso banco, os nossos campos que a gente vai estar utilizando. Lembrando que o nosso banco de dados do Quem Somos, ele não vai ser uma tabela onde a gente vai estar adicionando vários conteúdos.
ao invés de a gente adicionar vários conteúdos como blog ou slide, a gente só vai fazer updates. Então vai ser uma tabela onde a gente não vai adicionar mais conteúdos, a gente só vai ter um resultado e a gente só vai atualizar esse resultado conforme a nossa necessidade. Mesmo assim, a gente cria um campo de ID, a gente vai colocar então um título, um subtexto, a gente vai colocar aqui uma imagem, vou colocar imagem, que foi o que a gente criou no nosso slide aqui, nome imagem. Então a gente vai sempre estar usando o mesmo nome padrão para todos os campos que a gente for ter nos outros bancos de dados, tá bom? Então aqui eu tenho o meu ID, o meu título, o meu subtexto, que é esse texto aqui, e minha imagem. Aqui também eu tenho essas três opções aqui, que é o Arrays, o Food, Itens e o Cooks. Esses campos aqui eu não preciso adicioná-los, né, ao meu banco de dados. Por quê? Porque ele pode ficar dentro do subtexto. Tá? Então isso daqui pode fazer parte do subtexto. A gente só precisa editar lá dentro do campo texto depois, né, conforme as nossas necessidades. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar isso, tá? E também, além do subtexto, a gente vai ter um texto. O que é esse texto? Esse texto vai ser para dentro da nossa página Quem Somos, tá? Então, a gente vai ter um subtexto que vai aparecer na home, tá? Uma imagem aqui que vai aparecer também na home. E lá dentro da nossa página, outras imagens e outras edições, a gente vai colocar tudo dentro do campo texto, tá bom? Depois do texto e da imagem, eu vou colocar aqui um campo chamado tags. Tags vai ser o que a gente vai estar utilizando aí dentro dessa página para estar direcionando para os buscadores, como Bing e Google. Então aqui eu tenho 6 campos, exatamente isso que eu quero. Caso eu precise adicionar mais campos depois, eu adiciono, tá? Então, vamos colocar aqui quem somos. Vamos adicionar aqui 6 campos, tá? E vamos clicar em criar. Temos aqui o inteiro, então primeiro é ID, sempre lembrem de estar marcando o auto-incremento, que é o AI, que está aqui. Se você não selecionar isso, ele não vai criar uma identidade para o campo que você vai criar aqui, tá? Então tome muito cuidado com isso. O ID sempre tem que ser auto-incremento e tem que ser um número inteiro. Vamos colocar então o título, depois do título o subtexto, e vamos continuar adicionando todos aqui, certinho, sem erros. E vamos aqui agora colocar o tipo. Então aqui é inteiro, aqui no título vai ser texto, no subtítulo, vai ser texto, no subtexto também vai ser texto, e no texto vamos colocar aqui que vai ser um long text, porque aqui a gente vai colocar a gente pode colocar um texto bem grande. Pela quantidade, né, inicial ali que a gente vai colocar nesse banco de dados, eu poderia utilizar apenas o texto, que ele ia suportar tranquilamente, tá? Mas eu vou colocar long text porque eu posso estar tendo, dependendo do cliente que vai utilizar esse sistema, ele pode colocar um texto um pouco maior, ele quer encher linguiça para estar falando sobre a empresa dele, e aí ele acaba criando um texto muito grande e o long text vai entender isso, vai carregar ele de uma maneira mais rápida e inteira, tá bom? Aqui na imagem a gente também vai utilizar o texto. Quanto à imagem, a gente também pode utilizar o varchar, tá bom? Que é o que eu falei para vocês, a gente está colocando uma quantidade de caracteres e normalmente quando eu uso o varchar eu coloco 255 no tamanho. Mas aqui a gente vai deixar texto mesmo, como eu falei. É um projeto que a gente vai utilizar muito pouco as outras funcionalidades aqui do nosso MySQL. Mas aí eu vou explicando para vocês cada um conforme a gente for adicionando. E nas tags também text. Aqui nas tags a gente vai adicionar campos separados por vírgulas, tá? Mas isso daí vai acontecer dentro do nosso código na hora de estar enviando os dados para o nosso MySQL. Vamos clicar em salvar agora. E aí a gente já tem os campos. Se a gente clicar em salvar de docinho, a gente já tem 2 tabelas aqui dentro do nosso banco de dados. Que a gente tem a tabela slide e a quem somos.
Vamos criar mais um banco de dados? Vamos criar esse daqui. A gente pode colocar que esse campo aqui seja chamado de oferta, tá? E aí a gente pode estar utilizando essa oferta para estar aparecendo tanto nessa página quanto em outras páginas. Aí depois eu mostro para vocês como que a gente vai retirar essa seção daqui e estar utilizando nas outras páginas também, tá? Caso a gente queira utilizar. Então eu vou deletar aqui somente até o nosso ID, vou deixar o ID que a gente sempre utiliza, e esse banco de dados a gente vai chamar ele de ofertas, tá? E aqui a gente vai colocar, a gente vai ter um título e um subtítulo. Vamos colocar aqui, ó, título e um subtítulo. Vamos ter também um BTN, vamos ter também um link e um target, tá? Sempre que a gente tiver um link, vamos colocar também data início, data fim. Foi data fim que a gente colocou no outro? Foi data término, então data término. E antes ali do data término a gente utilizou data de cadastro, tá? Então vamos voltar lá. Então a gente tem aqui o nosso título, subtítulo, botão, link, target, data de cadastro de início e de término, tá? Então aqui é o que a gente vai estar utilizando para as nossas ofertas. A imagem, a gente pode deixar a imagem que está fixa ali, mas, né, podemos também colocar aqui um campo de imagem, caso a gente queira alterar essa imagem. Vamos colocar pensando já nas possíveis, né, nos possíveis acontecimentos mais à frente. Então aqui eu tenho mais 10 campos para a nossa seção de ofertas, que a gente pode estar utilizando aqui ou em outras páginas, tá? Então vamos clicar aqui em salgadinhos e docinhos e vamos criar o banco de dados chamado de ofertas. E a gente tem 10 campos. Então ofertas, 10 campos, vamos criar. E aqui a gente vai colocar ID. Vamos copiando aqui, ó, título, subtítulo, botão, link, target, data de cadastro, data de início, né? Eu não tenho salvo aqui, mas ok. Data de término e imagem, tá? Então a gente tem aí de título, subtítulo, botão, link, target, data de cadastro, início, término e a nossa imagem, tá? Sempre lembrando que a gente tem que marcar o autoincremento para o ID. Sempre no ID a gente coloca autoincremento, tá? Ou no nome que você for tá colocando aí como código, ou a identificação do seu conteúdo dentro do MySQL. Vamos colocar aqui em text também, data de cadastro, a gente vai colocar date, e vamos colocar na imagem text. Caso a gente queira, caso seja necessário, mais à frente a gente usa o varchar na imagem, tá? Mas vamos usar aqui o texto novamente. Sempre observe para ver se tudo está certinho, não faltou mudar nenhum campo. Por quê? Porque se algum campo ficar inteiro, tipo por exemplo, título, ele é texto, mas se ele ficar como inteiro, ele só vai aceitar números, tá? Não tem problema ficar inteiro, tá? A não ser que eu utilize número. Tem alguns campos que a gente deixa inteiro, nem a gente quer colocar a parte de usuários ou alguma coisa do tipo, tá bom? Mas aí, se for necessário, eu mostro para vocês mais à frente também. Então sempre procure deixar certinho. E aí, digamos que o título seja texto e eu sem querer coloquei data, tá? E salvei. Então eu vou salvar aqui. Sem querer eu salvei o título como data. Só que meu título não é data, tá? Ele é texto. Então eu acesso meu banco de dados, venho aqui no meu menu ofertas, que foi onde eu coloquei errado, clico em estrutura, venho aqui onde eu coloquei o tipo do campo errado, que é texto, vou clicar em alterar e aqui eu vou clicar em mudar para texto e vou clicar em salvar, tá? Após ter feito isso, já está certinho e os outros campos também, tá? Então se eu quiser verificar os campos,
se estão certos depois de eu ter criado, eu vou selecionar a minha tabela, vou clicar em estrutura e vou verificar aqui o tipo e as outras coisas que eu quero, tá? O seu banco de dados também, ele tem que estar configurado quando você está trabalhando com uma codificação onde tem acentos, né, no caso do português do Brasil, tem muitas palavras que possuem acentos. A colação, ela tem que estar como UTF-8. Se ela não tiver como UTF-8, mude ela para UTF-8, também clicando em alterar e vindo aqui em colação e mudando para UTF-8 General CI, tem que ser isso aqui, tá? Por quê? Porque os campos, o texto brasileiro, se a gente não colocar o TF8, né, se a nossa colação aqui não for o TF8, os campos que a gente colocar com acentos, ele vai ficar quebrado. Então, assim, no caso do cardápio aqui no menu, ele ficaria quebrado. Aqui ele não quebra porque a gente está dentro do HTML, tá? Mas quando ele traz do banco de dados, se ele não tiver com o TF8, ele vai interpretar esse A como um caractere esquisito ou não existente, tá? Então vamos lá, a gente criou o nosso banco de dados da oferta, do slide, do quem somos e das ofertas. Então a gente tem esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e aí os próximos vocês criem, tá? Podem deixar aí depois nos comentários que vocês conseguiram criar e deu tudo certo, não deu nada errado, tá? E aí nas próximas aulas a gente continua o nosso projeto. Na próxima aula a gente vai criar a conexão do nosso banco de dados com o nosso site, já para estar trazendo as informações do nosso banco de dados para o nosso site, tá? Então vocês vão já aprender a conectar o PHP ou o MySQL ao seu site, tá? E aí a gente vai conseguir trazer todas as informações que já possuírem lá, tá? Então eu aguardo vocês na próxima aula. E os outros bancos de dados que são aqui mais vendidos, por exemplo, do menu, a gente vai criando conforme as outras aulas. Por quê? Porque daí a gente vai começar a desenvolver a dashboard e a gente vai ter essa necessidade. E aí a gente vai criando junto e a gente vai pegando, como eu disse, esse movimento repetitivo, tá? Então eu aguardo vocês na próxima.